E logo após a confirmação da vitória de Vladimir Putin nas eleições do último final de semana, o governo da Rússia aumentou o tom contra os Estados Unidos. O secretário de imprensa presidencial do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que os americanos estão essencialmente em guerra com a Rússia. Na declaração, Peskov disse que a Casa Branca está profundamente envolvida na Ucrânia e, por isso, eles estão essencialmente em guerra com os russos. No último domingo, Putin foi reeleito presidente com quase 90% dos votos. Ele ficará no poder pelo menos até 2030, com chances de ainda concorrer a mais um mandato de 6 anos. Após a vitória, os Estados Unidos reagiram à reeleição. A Casa Branca divulgou uma nota oficial declarando que as eleições não foram nem livres e justas. Observadores independentes também relataram violações que teriam ocorrido nas assembleias de voto em todo o país durante os 3 dias de votação. E quem vai nos explicar mais sobre as tensões entre Rússia e Estados Unidos é o professor de Relações Internacionais da FGV, Vinícius Vieira. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Muito obrigado pelo convite. Professor, bom, foram 3 dias aí de eleições na Rússia. Queria a sua visão, o balanço que você faz de tudo isso. Putin foi aprovado com quase 90% dos votos, mais do que nas últimas eleições. E de que forma não só a ele essa vitória significa, mas aos países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, que vinham ajudando tanto a Ucrânia nessa guerra que trava com a Rússia há mais de 2 anos. Como a Rússia tem um sistema eleitoral em que candidatos ali são permitidos ou não, são vetados, podem ou não concorrer, obviamente não se tratam de eleições como, não o Ocidente, mas é importante deixar claro, a literatura de ciência política define como eleições sendo livres, né, e eleições limpas. Não é o que nós vimos ali na Rússia. Se trata ali de um simulacro de democracia, para falar a verdade. Mas uma coisa me parece clara, o fato de que nós tivemos ali uma grande proporção de votos atribuídos a Putin não é mera fraude. De fato, o povo russo apoia o Putin, em sua maioria, nessa empreitada. Pesquisas anteriores de acadêmicos renomados ali na Europa, no leste europeu, sobre Rússia, indicam que principalmente os mais velhos, que têm saudade da era da União Soviética, em que a Rússia era uma grande potência, né? A União Soviética era uma grande potência, inquestionável, né? Rivalizava diretamente com os Estados Unidos, são aqueles que mais apoiam a guerra e essa lógica de reconquista da Ucrânia. Então, é uma demonstração de força por parte de Putin que tem que ser vista no Ocidente como o fato de que ele está disposto, não apenas ele sozinho, mas com apoio do povo russo, ir até as últimas consequências em nome dos objetivos militares ali na Ucrânia, ou seja, tentar conquistar o máximo de território possível na Ucrânia. E pelo que essa fala do Kremlin, que é um pouco preocupante, indica, até mesmo isso aliado ao fato de que a Rússia vem produzindo muito material militar, talvez esteja se preparando para um conflito de maior escala com o Ocidente. Professor, pegando esse gancho aí, essa bola levantada, digamos assim, pelo Peskov, eu lembro que muitos analistas diziam que nos Estados Unidos, quando um presidente vai mal, cria-se uma guerra. Seja para unir o país, seja para olhar para uma eleição e ter um inimigo em comum e isso fazer com que ele arrecade mais votos. Fazendo esse prelúdio, o quanto que a eleição de Putin, o quanto que a situação entre Estados Unidos e Rússia vai afetar a eleição americana? Ou o senhor acredita que os problemas internos dos Estados Unidos é que vão influenciar o voto lá dentro? Uma excelente pergunta, Gustavo. Pelo seguinte, nós temos ali nos Estados Unidos sempre esse debate. A política externa impacta a decisão do eleitor americano? Até que ponto? Me parece que guerras patrióticas nos Estados Unidos, que tem ali uma democracia no sentido de termos uma competição de fato entre 2 partidos que podem chegar ao poder, então não vivemos ali um simulacro de eleições nos Estados Unidos, diferentemente do que ocorre na Rússia. Então, as questões vão ser decididas principalmente por política local, ou seja, né, os estudiosos de política americana têm uma frase que é lapidar: toda política é local. Então, o eleitor ele vai olhar primordialmente ali para o seu bolso,
para questões de guerra cultural, principalmente o pessoal ali mais religioso do sul dos Estados Unidos, tende a escolher ali o seu voto mais conservador, indo para o Trump. Claro que Trump tem ali um discurso de política externa muito diferente de Biden, procura priorizar, sobretudo, os Estados Unidos e buscar o que? Um isolacionismo, segundo alguns analistas, e tendo a concordar com essa leitura. Mas um eleitor ou outro ali nesse debate vai talvez prestar atenção, sobretudo, no que Biden está fazendo, não tanto na Ucrânia, mas sobretudo ali na questão Israel-Palestina. Há aí pesquisas que demonstram que principalmente os mais jovens estariam se afastando de Biden e eleitores árabe-americanos, que não é uma proporção grande da população, mas que podem ser decisivos em estados que são pêndulo, os estados swing states, como é o caso, por exemplo, de Michigan, que tem uma população árabe-americana significativa e claramente se opõe ao apoio que Estados Unidos vem demonstrando a Israel. Não é à toa que Biden, por exemplo, vem aí colocando na sua discussão, na sua campanha, uma relativização do apoio ao premier israelense Benjamin Netanyahu. Mas a questão da Rússia, nesse contexto, se torna, sem dúvida, mais lateral. Professor Vinícius Vieira, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer, uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, até mais.